Caros irmãos, nesse instante, recolhidos em nosso pensamento, procurando atingir ao alto, mentalizando a nossa figura meiga do Cristo libertador, aquele que produz em cada um de nós as oportunidades diversas para conquistarmos a nossa evolução terrena, dando sempre a oportunidade de evoluirmos através dos seus ensinamentos. Busca Ele através dos espíritos superiores, através dos livros complementares da codificação, ilustrar a nossa existência comum em todos os momentos da nossa vida. Utilizando o livro Vinha de Luz, em seu item 128, que trata sobre liberdade, fala Paulo em sua carta: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Está na carta de Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13º. Em seu versículo 14º, fala àqueles que escutavam com tanto amor: toda a lei se resume num só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Que é aquilo que ele falou no capítulo anterior, no versículo anterior. Mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Descreve Emmanuel este trecho. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos resiste na possibilidade de nós servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e, dentro dela, pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns.
É forçoso reconhecer, porém, que são muitos raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhe a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão dos céus, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Interessante a condição da nossa liberdade. Sempre entendemos que a nossa liberdade são escolhas livres. A nossa liberdade está limitada à liberdade do nosso próximo. Mas, como fala Paulo, não useis a liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, a nossa liberdade não está na condição material. A nossa liberdade está na condição espiritual. Está na nossa condição de servirmos sempre, praticando o mandamento superior, para que assim, nesta condição, tenhamos a liberdade plena. Podemos usar as nossas condições dominadoras para libertarmos situações, pessoas, povos, mas na verdade a liberdade só é conquistada através deste amor divino. Desta condição de doarmos as oportunidades da nossa própria liberdade em detrimento do auxílio ao próximo. Fala Emmanuel no seguinte trecho: ninguém deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio, ou seja, utilizamos o Evangelho para buscar a liberdade escrita em palavras, mas não interpretadas em sentimentos, em pensamentos. O maior valor da liberdade resiste exatamente em servir. E através do nosso serviço, através das possibilidades que temos de auxiliar um ao outro, nos libertamos dos nossos grilhões materiais.
vamos verificando que aquilo que efetivamente nos importava, aquilo que efetivamente tinha valor para a condução da nossa vida presente, nos aprisionava, nos encarcerava, fazia com que ficávamos deste ou daquele ato, imaginando que estaríamos livres. O homem poderá ter a sua liberdade condicional, mas depende dele o bom ou mau uso de semelhante faculdade. Nós temos o livre-arbítrio de escolha. Nós temos a condição de sermos livres. Mas o nosso conceito de liberdade está ainda atrelado à matéria. Está ainda atrelado às nossas condições financeiras, às nossas posses. Imaginamos que quanto mais temos, mais livres somos. Ao contrário. Quanto mais temos, mais escravos somos. Quanto mais temos, mais aprisionados estamos, porque a liberdade é você seguir adiante sem se preocupar com o que você deixou para trás, a não ser as boas ações, a não ser o processo construtivo que você fez, a não ser aqueles que você amparou, para que a sua jornada sempre pudesse continuar. Pergunta: onde se acham aqueles que se valem do seu sofrimento, o seu desapego, para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde estão aqueles que se sentem suficiente livres para converter espinhos nas bênçãos divinas? Jesus tinha a sua liberdade em qualquer lugar que estivesse, porque ele sabia que a sua transitoriedade neste plano era para ele cumprir a sua tarefa. E se ele estivesse arraigado aos bens que neste plano o poderiam ofuscar o pensamento, ele não teria concluído e não teria deixado tudo aquilo para dar a cada um de nós a oportunidade de pensarmos. Em seu trecho final, alerta que pedimos liberdade e o céu nos dá. Pedimos oportunidade e o céu nos dá. Só que tanto as oportunidades quanto as liberdades que somos detentores, alerta, transformamos às vezes estes elos de veludo em algemas de bronze, porque não entendemos os instrumentos que foram colocados em nossas mãos. Pedimos as condições financeiras, elas nos são dadas, mas elas nos aprisionam. Pedimos a nossa constituição física perfeita e estruturada, mas ela nos aprisiona. Pedimos todos os bens,
que os nossos pensamentos conseguem mentalizar, recebemos e ele nos aprisiona. Então, acredito que está na hora de verificarmos o que é que efetivamente nos liberta e aquilo que nos prende aqui na Terra, porque somente alçaremos voos em direção ao infinito espiritual se estivermos livres de toda e qualquer sensação que trará esta prisão infinita. Fiquemos na luz, fiquemos na paz, façamos esse exercício diário de pouco a pouco nos libertarmos das menores coisas que temos, para que tenhamos coragem de nos libertarmos das maiores, que na maioria das vezes são os nossos sentimentos de vaidade, de orgulho, que estes sim acabam arraigados em nosso espírito e dando a nós o maior sofrimento que imaginamos. Fiquemos na paz de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Buscando nesses instantes chegarmos ao alto, para que os nossos pensamentos possam contribuir com o equilíbrio do universo, com o equilíbrio daqueles que estamos sempre rodeados. Vamos fazer as nossas vibrações, mentalizando com toda a intensidade, com toda a projeção que o nosso pensamento possa alcançar. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefícios deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes que estão colocados nas caixas de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos, paz, amor e alívio. Pelos nossos lares e por todos os entes queridos que lá habitam. Imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal,
deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos, nesse instante, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.